Olá, eu sou Adão e irei dar início à apresentação do seminário de processos fermentativos correspondente à disciplina de Fundamentos de Biotecnologia, ministrado pelo professor Jailson de Itaí. Antes da gente começar de fato a entender os processos fermentativos, é importante que entendamos quais são os organismos, qual é a necessidade desses organismos que produzem a fermentação e como é que a biotecnologia se aproveita desses processos, principalmente na indústria alimentícia. O processo de fermentação na verdade, uma via de produção energética da matéria orgânica. É quando essa matéria orgânica é degradada e a energia química nela armazenada é liberada e utilizada na produção de moléculas de ATP que vão ficar armazenadas para ser utilizadas posteriormente em outras reações do organismo. Que organismos são esses? No caso, fungos, bactérias, protistas e alguns tecidos animais e vegetais. E por que eles realizam o processo de fermentação, que na verdade é um processo de respiração anaeróbica que esses organismos vão realizar quando não há oxigênio ou quando esse oxigênio é tóxico para esse organismo ou ainda esteja em escassez, por exemplo, naquele ambiente. Processo esse que acontece no citosol da célula através do trabalho de enzimas catalisadoras e diversas reações químicas que vão ocorrer ali naquele ambiente, naquele espaço da célula, para que ocorra a fermentação. Antes de todo o processo de respiração, que no caso da respiração anaeróbica, o processo de fermentação, ocorre a quebra da glicose, que é um processo que nós chamamos de glicólise, que é quando é retirado dois transportadores de hidrogênio, no caso do NADH, quando ocorre a quebra da molécula de glicose, produz 2 ATP de saldo positivo. É um processo mais detalhado que ocorre antes do processo de fermentação. As indústrias inovam através da tecnologia, por isso que a biotecnologia atua nesse processo de fermentação. Então, a produção de cerveja, de vinho, são coisas são processos que ocorrem há muitos e muitos tempos, datados até de antes de Cristo. E aí, atualmente, existem algumas empresas que visam os processos fermentativos como uma coisa mais ampla, como por exemplo a Perfect Day e a Clara Foods, são duas empresas que trabalham no caso da Perfect Day, eles pegam uma levedura geneticamente modificada e convertem ela em açúcar ou proteínas do soro do leite. E a Clara Foods, que praticamente fabrica um ovo, porque eles pegam leveduras para sintetizar as proteínas que constituem o ovo da galinha. E aí eles conseguem, de uma forma, através da biotecnologia, através da genética, inovar no que se refere à questão da fermentação. E aí a gente vai ver mais para frente a respeito disso. Como vimos anteriormente, a fermentação ocorre através de vários organismos, como leveduras, bactérias, protistas, tecidos animais e vegetais. Dentre esses organismos, o mais importante são as leveduras. E uma das espécies mais comuns das leveduras é a Saccharomyces cerevisiae. Falando um pouquinho sobre os históricos das leveduras, os primeiros vestígios de produção de pão e cerveja surgiram através das civilizações egípcias, há mais de 5.000 anos. E então, em 1680, o holandês Anton van Leeuwenhoek fez as primeiras observações microscópicas de leveduras, mas somente em 1837 foram classificadas nos reinos dos fungos, por Theodor Juvan. E em 1857, Louis Pasteur provou que a fermentação alcoólica era realizada por leveduras e o seu crescimento ocorria através do oxigênio presente no meio. E sem o oxigênio, a fermentação alcoólica era inibida, dando a esse nome efeito Pasteur. Falando um pouquinho da estrutura e morfologia das leveduras, temos a primeira estrutura, que é a parede celular, composta de celulose, quitina, lipídio, fosfato e esteroides. Representa 30% do peso da célula e possui um aspecto poroso, e além de apresentar também enzimas extracelulares. A segunda estrutura é a membrana citoplasmática, que apresenta uma posição abaixo da parede celular, possui integridade e estabilidade dos cátions inorgânicos e apresenta também a permeabilidade seletiva. A terceira estrutura é o retículo endoplasmático, que está ligado à síntese de proteínas, e o vacúolo, que é um armazenador temporário de polifosfatos e lipídios e enzimas também. Temos a mitocôndria também, que são pequenas organelas com membrana dupla, com invaginações internas, que recebe o nome de cristas. Apresentam também em sua estrutura células que contêm reserva de nutrientes, no caso do glicogênio, lipídio, etc., e um núcleo bem definido, pequeno e esférico. Leveduras são células simples e podem se reproduzir de duas formas,
através do brotamento ou gemulação, que é a reprodução assexuada, ou a esporulação, que é a reprodução sexuada. Neste caso da reprodução por brotamento, temos aqui a célula-mãe, que dá origem ao broto, e os brotos eles podem se separar da célula-mãe ou podem permanecer agregados, formando cadeias de células. Já a esporulação consiste na formação de esporos. Os esporos, após serem liberados, eles encontram um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, germina e dá origem a outro organismo. Falando um pouco sobre a fisiologia e o metabolismo das leveduras, elas são anaeróbicas facultativas, pois depende do ambiente em que se encontram e se nele existe oxigênio suficiente ou não. Neste caso, elas podem ter dois modos de obter energia, dependendo da quantidade de oxigênio. Pode ser a fermentação ou respiração. A respiração é a forma mais eficaz de obter energia, que é a partir de nutrientes, como a glicose, durante a presença de oxigênio. Já a fermentação é um processo bioquímico que ocorre na ausência de oxigênio. A partir de um desses modos, a respiração ou a fermentação, ocorre a degradação do substrato, que é adquirida através do alimento. Depois dessa degradação, ocorre a liberação de energia, e essa energia será utilizada para a síntese de material celular, que é conhecido como o anabolismo. Meu nome é Guilherme e vou dar continuidade ao trabalho falando agora sobre fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica ela é normalmente utilizada na produção de pão, bolo, cerveja, vinhos que você falou adiante, e também de combustível. Recebe essa denominação devido à produção de um álcool, o etanol, e a liberação do gás carbônico. É realizada principalmente por bactérias e leveduras, né? Também algumas plantas podem realizar. No caso desses micro-organismos, a mais conhecida e mais utilizada é a Saccharomyces cerevisiae. Então, para entender um pouco como acontece essa fermentação, eu coloquei aqui um esqueminha que mostra a produção do etanol. A quebra da glicose, né? A glicose ela forma duas moléculas de piruvato, então a ação do piruvato descarboxilase, a partir disso a liberação de CO2 e a formação de acetaldeído. Então a ação sobre o acetaldeído dá desidrogenase alcoólica formando etanol. Vamos estar falando sobre agora o preparo do fermento. O fermento fresco ele é encontrado na forma de blocos ou de tabletes e sendo armazenado da forma adequada. Quando envelhece, o fermento fresco ele perde esse poder fermentativo e se dá pela diminuição, né, do metabolismo. Mas no caso do fermento seco, ele apresenta vantagens sobre o fermento fresco porque ele pode ser armazenado de forma mais simples, né, sem precisar de muita umidade. Agora eu vou falar um pouco sobre a preparação dos mostos. O mosto ele é basicamente um líquido açucarado, né, o resultado da maltose. Para a preparação do mosto deve-se ter alguns cuidados, como a concentração de açúcar, o pH desse mosto, porque para esse pH deve se apresentar de 4,5 a 5, e a temperatura também. Então, após a esterilização, há uma decantação e o resfriamento, chegando a 30 graus Celsius. Outro produto da fermentação alcoólica é a produção de cerveja. A cerveja, como já foi dito, ela precisa das leveduras, mas o que difere é que ela necessita também do cloro acevado. Então, a cevada ela passa por um processo chamado maltagem. Esse processo ele se dá da seguinte forma: os grãos são deixados para germinar até elas produzirem enzimas. Essas enzimas têm capacidade de quebrar o amido. Então, quando esses grãos produzem essas enzimas, a germinação ela é interrompida e o produto desse processo é conhecido como malte. É esse malte que é utilizado para a produção de cerveja. Além das cervejas, há a produção de combustível. Há o cuidado também na produção de combustível, desde a lavagem da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima mais utilizada, passando por todos esses processos de moagem, de aquecimento, também para evitar a contaminação, decantação e resfriamento. Isso aqui também é importante para a ação da levedura posteriormente. A partir disso, a produção do mosto e logo após a adição das leveduras. E a partir disso também a retificação e desidratação. Essa desidratação se dá para que o que seja fornecido no final seja basicamente álcool, né? Então o que é vendido, ou pelo menos o que deveria ser, 98% do produto é álcool, é etanol. Meu nome é Lívia Albino e eu vou dar continuidade com a fermentação alcoólica, com produção de vinho. Ela pode ser dividida em 12 etapas. A primeira com a plantação e a colheita, a segunda com o desengasse, que ela tem como objetivo separação do desengasse com os barros. Antes de entrar em um recipiente de fermentação é necessário retirar, porque senão esse barro ele vai trazer um sabor desagradável ao vinho. O engasse ele tem bastante influência sobre a temperatura da fermentação e sobre a acidez do mosto.
A terceira etapa, que é o esmagamento, ela vai se referir ao processo de trituração das uvas, o que vai resultar na liberação do mosto, que aí ele só ocorre pela ruptura das películas, pois sem essa ruptura a fermentação não vai ocorrer. A quarta etapa ela é feita a primeira fermentação, em que o mosto ele vai ser colocado em um tanque em que vai ocorrer a fermentação alcoólica, e através das leveduras presentes nas uvas, essas que são chamadas de leveduras nativas. Quinta etapa, ela só vai ocorrer caso exista o aparecimento de cristais devido ao aparecimento de ácido tartárico. E aí é feita uma estabilização a frio, em que vai ocorrer uma estabilização dos micro-organismos existentes e vai tornar o vinho mais límpido. A sexta etapa é após a fermentação alcoólica, que é a parte sólida do mosto, ela vai ser separada por uma prensa. A sétima etapa é a fermentação malolática, que é a responsável pela transformação do ácido málico em ácido lático. Esse processo ele vai ocorrer através das bactérias láticas. A oitava etapa é a maturação. Ela vai ocorrer nos vinhos. Os vinhos serão acondicionados em barris de carvalho e inox. A nona etapa ela é a análise dos lotes, e aí essa análise ela vai ser feita nos laboratórios. A décima etapa ela é a mistura e a colagem, onde alguns lotes eles podem ser misturados com o objetivo de equilibrar o gosto, de deixar o vinho melhor. A décima primeira é a maturação e a filtração, em que nem todos os vinhos eles passam pela filtração, e aí isso só vai ocorrer com o intuito de fazer a retirada de alguns resíduos. A 12ª é o engarrafamento, em que através das máquinas as garrafas elas são enchidas de vinho e aí são fechadas com rolhas e colocados os rótulos, onde vão seguir para a adega. A fermentação acética com a produção de vinagre. A fermentação acética ela é uma reação química que consiste na oxidação parcial do álcool etílico com a produção de ácido acético. Esse processo ele é bastante utilizado na produção de vinagre comum e do ácido acético industrial. O vinagre ele é obtido a partir da fermentação alcoólica e acética do mosto. Em que ele é cozido, ele é obtido a partir da uva esmagada, e aí ele vai ser separado no início da fermentação alcoólica. O cozimento ele é feito e o mosto mais cozido ele vai dar origem ao vinagre mais doce, e os vinagres feitos com os mostos menos cozidos são os preferidos e são os que demoram mais tempo para que sejam feitos. O mosto mais concentrado ele vai ser colocado em um recipiente de madeira até que se torne vinagre, o que acontece com o tempo, dependendo do tipo de recipiente e da madeira. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcos Figueroa e vou apresentar para vocês um pouco sobre fermentação mecânica. O que seria essa fermentação mecânica? A fermentação mecânica seria quando eu tenho micro-organismos fermentadores junto com matéria orgânica, e essa interação vai nos fornecer como resultado uma degradação que nos fornece energia química. Essa energia química, quando aplicada a equipamentos modernos, vai nos dar a energia mecânica. E a energia mecânica seria o quê? A produção de biogás. A produção de biogás vai nos dar como resultado eletricidade, o gás de cozinha, energia para automóveis e entre outros. Isso seria basicamente a fermentação mecânica, quando eu tenho biotecnologias incluídas nesses processos orgânicos. E o que seria o biogás? O biogás é nada mais que um gás natural obtido da degradação de bactérias anaeróbicas, onde não tem a presença de oxigênio, e essa matéria orgânica ela pode ser estercos, restos vegetais, lixo orgânico, e a partir do momento da fermentação eu vou obter metano e dióxido de carbono, que são dois gases altamente energéticos, e isso vai nos favorecer ecologicamente. E como seria a produção desse gás? Eu vou ter a biomassa, aqui no número 1, eu vou ter a biomassa, como eu falei, que pode ser restos de carcaça, estercos, folhas e etc. E vai ser aplicado em um biogestor,
que é um equipamento moderno que lá dentro, com a fermentação, as bactérias vão nos fornecer o quê? Biogás. Esse biogás é um mecânico de dióxido de carbono, que está em 65% do volume total e o dióxido de carbono em 45% do seu volume total. É um gás altamente rendável e energético, que quando usado e aplicado, a gente pode ter o gás natural. O gás natural ele pode ser convertido em gás de cozinha, combustível para veículo e eletricidade. E ainda mais em matéria orgânica para adubo, para plantações. E ainda, depois de todo esse processo, o resto da matéria que sobrar pode ser condensada e recuperada e voltada para novamente ser uma biomassa, onde o ciclo novamente começa. Então, dessa forma, a gente tem o biogás, que ele é altamente econômico, a geração de energia é 100% renovável e a gente pode usar vários tipos de resíduo, como o resíduo industrial, o orgânico de município e produção animal, e assim ter uma excelente taxa de fermentação e de produção mecânica. Obrigada. Olá, me chamo Maera Gonçalves e vou dar continuidade às apresentações falando um pouco sobre fermentação láctea. Esse processo nada mais é do que a transformação do açúcar do leite em ácido lático, por ação de micro-organismos como protozoários, fungos e bactérias, principalmente as bactérias do gênero Lactobacillus. Esse processo ele é de grande importância na indústria alimentícia, já que vai gerar vários produtos como iogurtes, queijos, coalhadas, bebidas lácteas e etc. É importante frisar que a fermentação ela tem um baixo rendimento energético e ocorre na ausência de O2, ou seja, é um processo anaeróbico. E não há liberação de CO2, ao contrário da fermentação alcoólica, onde só há geração, nesse caso da fermentação láctea, ATP e ácido lático. Na produção dos derivados do leite, os lactobacilos eles estão bem presentes. Os lactobacilos eles são bactérias presentes no leite e se utilizam da lactose para gerar o ácido lático. Esse monossacarídeo, no caso o ácido lático, ele vai gerar uma fermentação dentro da célula e gerando vários alimentos que vamos falar a seguir. Aqui só vou apresentar a vocês o esquema da fermentação lática, onde existem duas fases. A primeira que é a glicólise e a segunda que é a fermentação lática, onde vai ser gerado o produto final, que no caso é o ácido lático, tendo um saldo energético final de 2 ATPs e 2 ácidos láticos, o processo ao todo. Eu vou falar um pouco agora sobre a produção de dois alimentos, dois produtos que ocorrem através da fermentação lática, a produção de iogurte e a produção do queijo. O iogurte ele é produzido a partir da ação de dois tipos de bactérias, que são dos gêneros Streptococcus e Lactobacillus. Essas bactérias, quando estão expostas à temperatura ótima, no caso de 42 graus a 45 graus Celsius, elas vão utilizar do açúcar do leite para produzir o ácido lático. Quando elas produzem esse ácido lático, elas vão tender a acidificar o leite, de modo que o pH vai baixar para 4,5 e vai gerar a coagulação desse leite, fazendo com que haja uma parte que fique mais firme e a outra parte fique mais líquida, que no caso é o soro, que pode ser utilizado em bebidas lácteas. Enquanto a produção do queijo é bem parecida com a produção do iogurte, ela também é obtida através da separação do coalho e do soro, por meio de ação enzimática como da renina, da pepsina e do ácido lático, que vão, consequentemente, baixar o pH do leite, fazendo com que ele se acidifique e se separe em duas fases. A parte proteica, que geralmente está composta muitas vezes por caseína, e a parte líquida, que é o soro, que pode ser utilizado em outros alimentos, como eu já falei anteriormente. Alguns gêneros estão aqui, gêneros de bactérias que podem ser utilizadas na produção do queijo. E aqui só vou apresentar a vocês as fases importantes na produção do queijo, como a coagulação, corte da coalhada, tratamento da coalhada, dessoragem, enformagem, salga e maturação. E então o queijo está pronto para comercialização.